Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. João Augusto Cora quem vos fala. Lá em Naruto Clássico, quando Gaara foi nos apresentado no anime Chunin, foi dito que ele nunca foi atingido por um golpe sequer, porque de alguma forma a areia que ele carregava sempre o protegia. E todo mundo achava que era porque ele era o Genjuriki do Uma Cauda, o Shukaku. O pessoal da própria Vila da Areia o temia porque ele era o receptáculo do Shukaku, o Uma Cauda, que era uma biju ali de areia e tal. E todo mundo achava que aquela defesa absoluta do Gaara, o fato de ele nunca ter sido tocado em uma batalha, da areia sempre defender ele, tinha a ver com o Shukaku que estava protegendo o seu hospedeiro. Mas isso não é bem verdade. Mais pra frente, o Shukaku foi removido do Gaara. O Gaara deixou de ser um Genjuriki. A Akatsuki extraiu o Shukaku do Gaara. Ao passo de que o Gaara não era mais o Genjuriki do Uma Cauda. Mesmo sem o Shukaku, ou seja, já não era mais o Genjuriki do Shukaku, mas mesmo sem ele, mesmo sem a influência do Uma Cauda, a areia que ele carregava ainda o obedecia, ainda o protegia instantaneamente. Aí você pode falar, não, peraí, o Jutsu do cara é manipulação de areia. Ele tem um Jutsu que era um Kikikinkai parecido com o pai dele, o Rasa. Sim, a Kikikinkai dele é baseada no pai dele, é parecida com o pai dele. Sim, ele domina a areia, manipula a areia por vontade, quase não precisa se mexer. Mas o fato é que a areia, por vontade própria, o protegia, independente da manipulação dele. E mesmo sem uma cauda, mesmo depois que foi extraído dele, ela ainda o protegia. Então não tinha mais a influência do Shukaku e também não fazia parte do próprio Jutsu dele. Então a pergunta é, o que ainda tinha que fazia ele ter a defesa absoluta? Quando você fala que o Gaara é um dos maiores manipuladores de areia e que o Jutsu primário dele é a manipulação de areia, ou seja, que a areia o obedece por infusão de chakra, você está correto. Esse é o Jutsu dele. Só que o fato é que mesmo quando ele não dava ordem nenhuma à areia, a areia o obedecia. A areia o protegia. Ele tinha uma defesa absoluta. Mesmo quando ele sequer estava notando a presença de uma ameaça, a areia instintivamente o protegia. E muita gente pensava que era o Shukaku dentro dele interagindo para proteger o receptáculo. Mas quando o Shukaku foi extraído pela Akatsuki, a areia continuava o protegendo. Então, nós sabemos que não era um jutsu dele, porque a areia o protegia de forma instintiva. E também sabemos agora que não tinha a ver com o Shukaku, porque mesmo após a extração do Shukaku, a areia ainda o protegia de forma instintiva. Então, o que dava origem a essa defesa absoluta? Se não era um jutsu refinado da parte dele, e nem a intervenção do próprio Shukaku, o que fazia isso? Essa era a pergunta que duvidava-se todos os fãs. Todos os fãs de Naruto tinham essa dúvida, porque a gente sabia agora que não tinha a ver com o Shukaku e também sabia que não era o Jutsu de manipulação dele. Mas durante a Quarta Guerra Ninja, lá em Naruto Shippuden, quando o quarto Kazekage Rasa foi invocado por Edo Tensei, ele lutou contra seu próprio filho. E ele percebeu. Ele nos deu a resposta de por que a defesa absoluta do Gaara é tão efetiva e do porquê que a areia se manifesta de forma instintiva. Foi o Rasa quem contou pra gente a resposta. Segundo o próprio Kazekage Rasa nos conta em sua batalha com seu próprio filho, enquanto ele era Edo Tensei, quando o Gaara ainda era um bebê, né, que tinha acabado de nascer, ele foi escolhido para ser o receptáculo do Shukaku e foi revisado nele o selamento do Shukaku quando ele ainda era um bebê. O mesmo que aconteceu com o Naruto. Só que a mãe dele tinha acabado de dar a luz e estava ali nas vésperas do parto, ela também estava fraca. Ela infundiu o chakra dela na areia, enquanto o Gaara recebia o Shukaku. Então ela infundiu o chakra dela na areia. Ela morreu após o parto, mas ela infundiu o chakra dela com as forças restantes na areia. Então ele recebeu o Shukaku, mas ele recebeu uma coisa a mais. Ele recebeu o chakra da mãe, junto com o seu. Ao fim do parto e ao fim do selamento também, a mãe do Gaara veio a óbito, ela não resistiu, mas ela infundiu parte de seu chakra junto ao seu, ou seja, o chakra da mãe do Gaara se misturou à areia do Gaara, se infundiu aquela areia. Então, o tempo todo, quando a areia agia de forma instintiva para proteger o Gaara, independente da manipulação do próprio Gaara, não era o Shukaku, era a mãe dele, era a essência do chakra da mãe dele defendendo o filho. Era a mãe defendendo o filho. Mesmo morta, ela ainda amava o Gaara. E a essência desse amor era a vontade da areia de defender ele.
porque o chakra da mãe dele se misturou à areia. Então é como se a areia representasse o instinto materno, a proteção materna. Quando ela misturou o resto de chakra dela, quando ela percebeu que ela não ia sobreviver ao parto, ela misturou o resto de chakra dela com a vontade de defender o filho, a areia, o chakra dela se misturou ao chakra do Shukaku, que se fundiu à areia do Gara. Então, quando a areia age de forma instintiva para proteger o Gara, não é o Shukaku. Não é uma intervenção do Shukaku. É uma intervenção da mãe do Gara, que mesmo depois de morta, ainda protege seu filho. É o resíduo do chakra dela que cria a defesa instintiva que a areia tem. A defesa absoluta do Gara não depende da manipulação dele, mas não é por influência do Shukaku. É a proteção materna, é o amor materno que a mãe dele deixou mesmo depois de morta. Isso é muito, muito foda, né, velho? Bom, galera, agora que eu já expliquei para vocês a essência da defesa absoluta do Gara, que foi explicada pra gente no próprio Naruto Shippuden pelo Kazekage Rasa, lá na guerra, ele mesmo percebeu que aquele chakra era da mulher dele. Ele entendeu que quem estava defendendo o Gara era a esposa morta dele. Coisa que a gente não sabia e que o Gara também não tinha consciência. Mas ele percebeu. E ele contou pro Gara. E aí forma esse escudo aí, bonito pela primeira vez. O escudo toma a forma da mãe do Gara. O amor de uma mãe se tornou eterno, se fundindo a areia para proteger o filho eternamente. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fique com Deus e até amanhã.